Há dias eu sentia algo estranho no corpo, uma fraqueza que parecia surgir do nada e me agarrar como uma sombra persistente. Mas como sempre, ignorei. Aos 55 anos, aprendi que a vida é feita de altos e baixos. Talvez fosse cansaço, talvez fosse o tempo mudando. Beatriz, minha filha, discordava. Mãe, você não está bem. Ela insistia, seus olhos carregando uma preocupação que quase me convenceu. Eu relutava, odiava médicos, odiava a sensação de estar vulnerável diante de alguém que poderia, em um instante, ditar meu destino. Foi ela quem marcou a consulta. Aquele sorriso sempre tão confiante escondia uma determinação que me lembrava o pai dela. Por favor, só vá. Por mim. Com essas palavras acabei cedendo. Era difícil dizer não a Beatriz. Talvez fosse o peso de ser minha única filha, ou talvez uma culpa antiga que nunca verbalizei. Por trabalhar tanto durante sua infância, o consultório do Dr. Mariano era um lugar que eu conhecia bem. Ele havia tratado nossa família por anos, e sua presença costumava ser reconfortante. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Ele me cumprimentou com um sorriso tenso, e quando seus olhos encontraram os meus, senti uma pontada de desconforto. Mesmo assim, eu me deixei conduzir por aquela rotina médica. Exames, perguntas protocolares, mais exames. Quando voltei dias depois para o diagnóstico, não estava preparada para o que eu vi. Helena, os resultados mostram algo preocupante. Você tem câncer, e é agressivo. As palavras soaram como pedras caindo em um poço profundo. O silêncio que se seguiu foi ainda mais esmagador. Isso não pode estar certo? Murmurei, sentindo o chão desaparecer sob os meus pés. Dr. Mariano me olhou com uma expressão que misturava pena e autoridade, como quem diz que, sim, é certo, e que eu devia aceitar. Precisamos começar o tratamento imediatamente, mas quero que seja realista, as chances de cura são mínimas. Beatriz segurou minha mão naquele momento. A pressão de seus dedos era firme, quase sufocante. Mãe, vamos passar por isso juntas. Eu prometo. Sua voz era um consolo no meio da tempestade, e por um instante me permiti acreditar. Eu estarei ao seu lado em cada passo, acrescentou, com os olhos cheios de lágrimas. Naquela mesma noite, ela entrou no meu quarto com uma tesoura em mãos. Vou raspar minha cabeça, anunciou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se isso vai fazer você se sentir menos sozinha, vale a pena. Eu protestei, mas era inútil. Logo, seus longos cabelos estavam no chão, e ela se virou para mim com um sorriso encorajador. Estamos juntas, mãe? Mas enquanto eu observava Beatriz naquela noite, algo não parecia certo. Não era apenas o diagnóstico. Era algo nela, um brilho nos olhos que parecia mais triunfante do que solidário. Naquele momento não dei muita importância. Afinal, eu estava devastada demais para pensar em qualquer outra coisa além das palavras chances mínimas. Mal sabia eu que aquele seria o começo de uma jornada que me transformaria para sempre. Alguma coisa não encaixava. Era uma sensação incômoda, como um zumbido distante que você não consegue ignorar. No início, tentei afastá-la. Talvez fosse o choque, pensei, ou o medo do que estava por vir, mas à medida que os dias passavam, a inquietação se tornava impossível de ignorar. Minha fraqueza parecia piorar a cada manhã, e no fundo da minha mente algo me dizia que não era o câncer, mas algo mais, algo errado. Beatriz, sempre solícita, fazia questão de cuidar das minhas refeições, preparando sopas leves e me lembrando dos suplementos que, segundo ela, o Dr. Mariano havia recomendado. Você precisa se manter forte, mãe, dizia, sua voz carregada de uma preocupação que parecia genuína demais, quase ensaiada. Eu observava cada movimento dela, não por desconfiança no início, mas por aquele instinto primal que sussurra quando algo está fora do lugar. Foi em uma tarde, enquanto ela saía apressada para resolver algo importante no trabalho, que decidi tomar uma atitude. Liguei para um velho amigo, o Dr. Otávio, um oncologista renomado que havia se aposentado recentemente. Eu sabia que ele me atenderia. Helena, o que houve? Ele parecia preocupado, mas sua voz tinha um tom de curiosidade que me tranquilizou.
Contei a ele sobre o diagnóstico, tentando manter a voz firme enquanto descrevia os exames e os sintomas. Ele ouviu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Venha ao meu consultório amanhã. Quero ver isso com meus próprios olhos. Na manhã seguinte, saí de casa sem avisar Beatriz. Inventei que precisava de um ar fresco, mas minha mente estava a mil. Ao chegar ao consultório de Otávio, ele me recebeu com uma gentileza que eu sempre admirei. Revisei os exames que o Dr. Mariano havia feito enquanto ele folheava os papéis com olhos atentos, murmurando para si mesmo. Helena, eu quero refazer tudo, disse ele finalmente. Seu tom era sério, mas não alarmista. Passei o restante da manhã sendo examinada, como uma paciente comum, enquanto Otávio e sua equipe trabalhavam em silêncio. Eu me sentia estranhamente calma, como se aquela decisão já fosse um pequeno ato de controle em meio ao caos. Quando ele retornou à sala com os resultados, algo na sua expressão me fez sentar mais ereta. Helena, eu não sei como te dizer isso, mas você não tem câncer. Por um momento, o mundo parou. Como assim, Otávio? Os exames de Mariano foram claros. Minha voz saiu mais alto do que eu pretendia, mas ele manteve a calma. Eu revisei seus exames antigos e comparei com os novos. Não há nenhum indício de câncer. Nada. Um misto de alívio e confusão tomou conta de mim. Eu não estava doente? Então o que estava acontecendo com meu corpo? E mais importante, por que Mariano diria algo tão grave sem fundamentos? Pode haver um erro. Ele continuou, escolhendo as palavras com cuidado. Mas algo me diz que isso precisa ser investigado. O diagnóstico foi no mínimo precipitado. Voltei para casa naquele dia com as palavras dele ecoando na minha mente. Mariano havia cometido um erro, ou era algo pior. Cada vez que pensava no rosto de Beatriz, com sua dedicação exagerada e seus gestos dramáticos, a inquietação se transformava em suspeita. À noite, enquanto ela servia mais uma sopa, seu sorriso parecia mais largo do que nunca. Eu disse que estamos juntas, não disse? Eu a encarei por alguns segundos antes de responder, sentindo uma decisão se formando dentro de mim. Sim, minha filha. Estamos juntas. Mas pela primeira vez, aquelas palavras eram uma mentira. Algo estava acontecendo, e eu iria descobrir o que era. Minha vida nunca foi simples, mas o que começou a se revelar nos dias seguintes estava além de qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. Decidi que, para descobrir a verdade, precisaria observar Beatriz com mais atenção. Sua preocupação parecia perfeita demais, como uma atriz que decorara um papel, mas que não sabia que o público começara a desconfiar. E então percebi. Ela nunca me deixava sozinha na cozinha. Sempre se oferecia para preparar as refeições ou trazer minha água, alegando que eu precisava descansar. Isso por si só não parecia suspeito, até que comecei a notar a leve hesitação dela toda vez que eu insistia em preparar algo por conta própria. Naquela manhã, decidi fazer uma experiência. Fingi um ataque de fraqueza enquanto ela preparava minha sopa matinal. Beatriz correu até mim, me ajudando a sentar no sofá. Fique aqui, mãe. Eu termino de preparar tudo para você. E ali estava, aquele brilho nos olhos que agora eu sabia reconhecer. Não era amor, era controle. Depois que ela saiu para o trabalho, aproveitei o silêncio da casa para agir. Revirei os armários, a geladeira, até mesmo a lixeira, procurando por algo fora do comum. Foi então que encontrei, no fundo da gaveta de temperos, havia um pequeno frasco branco sem rótulo. O conteúdo parecia comprimidos triturados. Meu coração disparou. Decidi levar aquilo a um farmacêutico conhecido de confiança. Ele confirmou o que eu temia. Era uma substância usada para causar enjoos, vômitos e fadiga, sintomas que poderiam facilmente ser confundidos com os efeitos colaterais de um câncer. Quando ele perguntou por que eu queria saber, desconversei, mas a raiva e o medo já estavam fervendo dentro de mim. De volta à casa, abri o laptop de Beatriz, algo que ela sempre guardava com zelo exagerado. Por sorte, ela deixara a senha salva. Vasculhei seus e-mails e mensagens, procurando algo que confirmasse minhas suspeitas. Não demorou muito. Lá estava uma troca de e-mails com o Dr. Mariano. Beatriz dizia: tudo está saindo conforme o planejado. Minha mãe acredita em cada palavra que você diz.
Em breve, ela estará fraca demais para reagir. Dr. Mariano respondia: ótimo! Assim que o atestado de óbito for emitido, dividiremos conforme o combinado. Li aquilo repetidamente, sentindo um misto de náusea e incredulidade. Minha própria filha, minha Beatriz, a criança que eu criei sozinha após a morte de meu marido, a mesma que dizia estar ao meu lado em todos os momentos difíceis, agora tramava minha morte por dinheiro. Deixei o laptop no lugar e fechei os olhos, tentando organizar os pensamentos. Eu poderia confrontá-la naquele momento, mas algo dentro de mim me dizia para esperar. Beatriz não merecia minha raiva impulsiva. Não. Ela merecia algo muito maior. Era a hora de virar o jogo. Ela queria minha morte? Pois bem, eu a faria acreditar que estava conseguindo. E enquanto isso, eu reuniria todas as provas necessárias para destruir tudo o que ela estava planejando. Quando Beatriz voltou para casa naquela noite, eu estava sentada no sofá, fingindo fraqueza. Ela se aproximou com o mesmo sorriso doce de sempre, perguntando como eu estava. Um pouco pior hoje, respondi, deixando minha voz soar cansada e resignada. Ela se ajoelhou ao meu lado, segurando minha mão com força. Mãe, você é forte? Nós vamos superar isso juntas? Eu sorri de volta, forçando uma lágrima nos olhos. Sim, querida, juntas. Mas por dentro, eu já sabia. Ela estava prestes a aprender que nunca, jamais, deveria subestimar a força de uma mãe traída. Beatriz acreditava que eu estava caindo. Ela não sabia que, na verdade, eu estava escalando. Lentamente, silenciosamente, rumo ao topo de um plano que acabaria com o dela. Depois de descobrir os comprimidos e os e-mails, decidi que precisava de mais provas, mais controle. Eu não podia deixar nenhuma brecha, nenhum erro que permitisse que Beatriz escapasse ilesa. Nos dias que se seguiram, me tornei uma atriz na própria peça de teatro dela. Fingia estar mais fraca a cada dia, arrastando os pés pela casa, suspirando de exaustão, aceitando cada colherada da comida que ela me dava como se fosse a última. Instalei câmeras pela casa quando ela estava fora, disfarcei-as bem, em objetos que ela não prestaria atenção, dentro de um vaso de flores, atrás de um relógio antigo. Cada movimento dela agora seria capturado, cada gesto uma peça do quebra-cabeça que eu montava. À noite, quando Beatriz pensava que eu estava dormindo, eu ficava acordada, analisando os vídeos e registrando as evidências. Vi quando ela pegava o frasco de comprimidos e os triturava, misturando-os na sopa. Vi o brilho quase maníaco em seus olhos enquanto mexia a colher. E vi a expressão de satisfação quando me servia a comida, convencida de que eu estava sob seu controle. Mas meu corpo estava reagindo de forma diferente agora. Depois de descobrir os comprimidos, comecei a fingir que os tomava. Guardava os restos no bolso da minha roupa ou fingia tossir e cuspir o líquido. Enquanto ela achava que eu estava mais fraca, na verdade eu estava ficando mais forte. Uma noite, decidi testá-la. Sentei-me à mesa com uma expressão abatida, mexendo na comida sem tocar nela. Beatriz, às vezes eu sinto que... talvez fosse melhor deixar isso acabar logo. Murmurei, com uma voz carregada de tristeza. Ela parou, surpresa, mas logo recompôs a expressão. Não diga isso, mãe. Você é uma lutadora. Sua voz era doce, mas havia algo no tom que parecia ansioso demais. Ela queria que eu desistisse, mas não rápido demais. Ainda não. Acho que vou parar com o tratamento. Continuei, testando sua reação. Talvez seja a hora de aceitar. Os olhos dela se estreitaram por uma fração de segundo. Um movimento quase imperceptível, mas eu vi. Não, mãe. O tratamento é nossa única chance. Por favor, confie em mim. Eu só quero te ver melhor. Melhor? Eu quase ri. Ela queria me ver morta, não melhor. Mas mantive a atuação. Na manhã seguinte fui ao banco. Fiz transferências discretas para contas de confiança, garantindo que, caso algo acontecesse comigo, a fortuna que ela tanto cobiçava não estaria mais lá. Deixei também um dossiê com um advogado de longa data, explicando a situação e garantindo que, se algo acontecesse comigo, Beatriz seria investigada. Quando voltei para casa, Beatriz me esperava com o mesmo sorriso falso.
Ela não sabia que o tabuleiro havia mudado, que eu já tinha passado de peça a jogadora. Como foi o passeio, mãe? Perguntou ela casualmente. Revigorante. Respondi com um sorriso cansado. E enquanto a olhava, algo dentro de mim mudou. Ela era minha filha, sim, mas agora era também minha inimiga. E no jogo dela, eu estava pronta para vencer. Beatriz não fazia ideia de que a caça havia se tornado a caçadora. Eu a observava com a paciência de quem tinha aprendido que a vingança não é servida quente nem fria, mas no momento exato. Naquela manhã, ela parecia especialmente animada. Mãe, eu marquei uma consulta com o Dr. Mariano para a semana que vem. Acho importante que ele veja como você está reagindo ao tratamento. A maneira como enfatizou a palavra fez meu estômago revirar. Havia algo perverso na forma como ela conduzia tudo isso, como se estivesse dirigindo um espetáculo, e eu fosse apenas uma atriz secundária. Claro, querida, respondi, escondendo um sorriso frio. Passei o restante do dia revisando as evidências. Os vídeos estavam ficando mais claros, mais incriminadores. Em um deles, Beatriz falava ao telefone com Mariano. Ela não vai durar mais que algumas semanas. Estamos no ponto ideal. No ponto ideal? A frase ecoava na minha mente como um tambor macabro. Beatriz havia calculado tudo com precisão, ou pelo menos acreditava nisso. Minha saúde, fingida com perfeição, estava cada vez pior. Naquele dia, arrastei-me pela casa com passos pesados, ofegando e segurando o peito como se cada movimento fosse um esforço monumental. Fiz questão de tropeçar em frente a Beatriz, caindo no sofá com um gemido fraco. Está tudo bem, mãe? Ela correu até mim, mas havia algo de ensaiado no gesto. Eu acho que está piorando, querida. Não sei por quanto tempo mais vou aguentar. Não diga isso, respondeu tentando soar convincente. Você vai vencer isso. Precisa confiar em mim. Confiança. A palavra foi um veneno na minha língua. Eu confio, meu amor. Só você tem me ajudado. Vi o brilho de vitória nos olhos dela, e isso apenas reforçou minha determinação. Beatriz estava certa de que eu estava completamente sob seu controle, mas mal sabia que eu estava prestes a virar o tabuleiro. À noite, enquanto ela dormia, peguei meu telefone e fiz a ligação que mudaria tudo. Era para um contato que Beatriz nunca esperaria. Um investigador particular, um homem conhecido por desenterrar segredos e expor o que precisa ser exposto. Expliquei a situação, enviei os vídeos e os e-mails que já havia copiado. Ele concordou em ajudar sem hesitação. Vamos construir um caso sólido, disse ele. Mas isso vai levar alguns dias. Enquanto isso, mantenha as aparências. Eu mantive. No dia seguinte, Beatriz parecia mais confiante do que nunca. Ela até cantava enquanto preparava o café da manhã, e o som era tão desconfortável quanto uma faca arranhando vidro. Quando colocou a tigela de sopa na minha frente, percebi algo diferente. Ela parecia apressada, ansiosa. Hoje você precisa comer tudo, insistiu. Vai te fazer bem. Peguei a colher, sentindo o olhar dela fixo em mim. Cada movimento meu parecia observado, medido. E foi quando decidi. Levei a colher à boca, mas em vez de engolir, deixei o líquido escorrer de volta para o prato. Eu não consigo, filha, murmurei com a voz trêmula. Beatriz tentou esconder sua frustração, mas vi sua mandíbula apertar por um segundo. Precisa se esforçar, mãe, por favor. Eu sei, querida. Você tem sido tão boa para mim, respondi, estendendo a mão para segurar a dela. Eu estava testando, empurrando os limites dela para ver até onde sua paciência ia. Ela sorriu, mas seus olhos me traíram. Beatriz estava cansada de esperar. O desespero começava a surgir. E isso era exatamente o que eu precisava. Quando a porta se fechou atrás dela naquela tarde, enquanto saía para o trabalho, um sorriso frio se formou no meu rosto. Ela achava que o jogo estava prestes a acabar, mas não fazia ideia de que eu estava apenas começando. O silêncio da casa era ensurdecedor. Cada passo que eu dava parecia ecoar nas paredes como um aviso. Beatriz estava saindo para uma reunião que, segundo ela, era importantíssima. Mas eu sabia o que isso significava. Era o momento que eu esperava.
O último movimento. Os vídeos estavam prontos, os e-mails impressos, e o investigador particular tinha finalmente me enviado tudo o que eu precisava para que ela fosse desmascarada. O caso estava armado, as peças estavam no lugar. Eu agora tinha a verdade em minhas mãos, e a vingança era um prato cuidadosamente preparado, mais saboroso, mais poderoso do que qualquer mentira que ela havia me servido. Com mãos firmes, abri o arquivo que ele havia me enviado. Era uma transcrição das conversas de Beatriz com o Dr. Mariano, conversas detalhadas, explícitas, onde eles discutiam as dosagens dos comprimidos, os sintomas que ela deveria me induzir a ter, e até mesmo o plano de ação para o meu funeral. Tudo estava ali, e pior ainda, estava claro que Beatriz não agia por impulso. Era um plano de longo prazo, um desvio calculado da verdade que ela achava que ninguém descobriria. Sentia a raiva crescer em minha garganta, mas não era mais um sentimento descontrolado. Era controle, era liberdade. Ela voltaria para casa naquela noite, e eu sabia que ela pensaria que tudo estava em ordem. Ela não tinha ideia do que a aguardava. Desliguei as luzes da sala de estar e me sentei no canto escuro, esperando. O peso da paciência me fazia sentir cada segundo como se fosse uma eternidade. Quando a porta se abriu, Beatriz entrou com aquele sorriso que, agora, parecia vazio de qualquer sinceridade. "Oi, mãe, como você está se sentindo?" Perguntou com um tom suave que mal conseguia disfarçar a ansiedade subjacente. Levantei os olhos devagar, como se estivesse lutando contra a fraqueza que ela acreditava que eu ainda sentia. Eu a observei com calma, a mesma mulher que me viu como um fardo, que acreditou que poderia me manipular, agora estava prestes a enfrentar o que eu havia preparado. Não era uma simples confrontação, era o fim do jogo. "Beatriz", comecei, minha voz mais firme do que ela jamais me ouvira. "Precisamos conversar." Ela congelou, sua expressão mudando ligeiramente, mas sem suspeitas reais. "Sobre o que, mãe?" Ela olhou para a sopa que havia deixado na mesa. Seu olhar estava vacilante, como se soubesse que algo estava errado, mas ainda não entendesse completamente o que. Sem responder, levantei a pasta sobre a mesa. Abri-a devagar, deixando os papéis saírem de dentro dela, com um estalo que soou mais alto do que qualquer palavra. "Eu encontrei isso", disse, apontando para as transcrições, os e-mails. "E sei o que você fez." O silêncio na sala era denso. Beatriz não disse nada imediatamente. Ela apenas olhou para os papéis, como se estivesse processando as palavras que acabara de ouvir. Eu vi o pânico crescer em seus olhos, mas ela tentou disfarçar. Tentou manter a máscara de filha preocupada. "Você está enganada." Ela começou, mas sua voz tremia, um fio de nervosismo escapando. "Enganada?" Repeti, a incredulidade na minha voz transparecendo. "Eu não estou enganada, Beatriz. Eu vi tudo. Você me envenenou, me manipula desde o primeiro dia. Você planejou minha morte para herdar minha fortuna. E você achou que eu não ia descobrir? Achou que eu ia ficar aqui sem saber?" Ela tentou se aproximar, mas sua confiança estava se esvaindo. "Mãe, por favor. Você não entende. Eu só queria que você ficasse bem. Eu só queria que você... que eu morresse." Interrompi, a raiva transbordando pela minha voz. "Você queria minha morte para ficar com o que é meu. Você me usou como um peão no seu plano sujo, Beatriz. Tudo por dinheiro. E você pensou que eu ia confiar em você depois de tudo isso?" Ela se afastou, mas ainda tentou se manter em pé, como se as palavras não tivessem o poder que eu sabia que tinham. Mas o medo agora tomava conta dela. Eu não queria isso, mãe. Eu só queria viver a minha vida." Ela não tinha mais o controle da situação. E o medo, o verdadeiro medo, agora a dominava. Não pela revelação da traição, mas pelo fato de saber que o jogo dela estava terminado. "Você vai pagar por isso." Falei com calma. "Não por mim, Beatriz, mas por tudo o que fez, por cada lágrima que me fez derramar, por cada noite em que eu acordei sem saber o que estava acontecendo com o meu corpo. Você vai pagar."
Ela caiu de joelhos diante de mim, sua fachada desmoronando completamente. Lágrimas caíam de seus olhos, mas não havia mais compaixão da minha parte. A mulher que eu criei, a mulher que eu amava, agora era uma estranha disposta a me matar por uma fortuna. O que você vai fazer? Ela sussurrou a voz fraca. Eu respirei fundo, observando sua derrota. O que eu faria? Eu tinha escolhas, mas não queria mais ser uma espectadora da minha própria vida. Não queria mais viver sob a sombra de suas mentiras. A justiça será feita, eu disse, com uma frieza que não havia em mim até então. E não vou deixar você sair impune. A minha vingança não seria uma simples punição. Seria o fim de um capítulo que, talvez, eu demorasse muito para entender. Mas uma coisa eu sabia. Beatriz Albuquerque nunca mais teria poder sobre mim. As luzes da casa agora me pareciam mais quentes, mais acolhedoras, como se finalmente tivessem se acendido de verdade, não por cima de uma cortina de mentiras e falsas aparências, mas com a força de quem já passou por tudo o que poderia ser desmoronado e renasceu das cinzas. Eu tinha o controle. Era estranho, mas libertador ao mesmo tempo, sentir esse poder no fundo da alma. O que eu havia vivido foi uma mentira construindo lentamente a minha destruição, mas tudo havia terminado. O golpe final tinha sido dado, e eu, Helena Albuquerque, estava mais viva do que nunca. Beatriz foi levada pela polícia naquela tarde, o investigador que eu contratei. Aquele homem que tinha o rosto marcado pela experiência, pelos segredos e pelo sabor amargo da verdade, fez seu trabalho com a precisão de um cirurgião. Ele e seus contatos conseguiram reunir tudo o que eu precisava para incriminar minha filha, e ao contrário do que ela havia planejado, sua própria traição se transformou em uma prisão, não só para ela, mas para todos os que estavam envolvidos. Mariano, o médico da família, foi exposto também, seu nome manchado pela avidez de poder e dinheiro. Ambos agora enfrentavam acusações graves, conspiração, fraude e tentativa de homicídio. Foi estranho ver a cena da sua prisão. Não havia mais raiva, nem dor, apenas um vazio. O que me restava agora? O que se faz depois que a vingança é consumada? A justiça, tão esperada, chegou em tempo. Mas ao mesmo tempo, era um fim e um recomeço. Eu não sabia o que seria de mim após isso tudo. A sensação de ter controlado a situação, de ter superado cada peça do tabuleiro, era uma força invisível. Mas o que faria eu agora, com todos os meus dias à frente? O que se faz quando você percebe que passou toda a sua vida sendo consumida pelo que poderia ter sido? Eu estava sentada na sala de estar, o lugar que sempre fora meu refúgio e agora se tornara o palco de um espetáculo de tensão. As paredes ainda tinham as marcas de tudo o que aconteceu, mas também possuíam uma sensação de renovação. O cheiro do café que acabara de fazer, a luz suave entrando pelas janelas, tudo parecia mais vívido, mais claro. Estava finalmente livre. Lembrei-me de como a vida parecia tão simples, tão tranquila antes de Beatriz entrar na minha vida com seus jogos e manipulações. Eu havia sido uma mãe orgulhosa, uma mulher forte, mas com o tempo me deixei afundar no peso da responsabilidade, nas suas exigências, na minha própria insegurança. Foi isso que ela usou para me controlar. Mas agora eu tinha tudo de volta. Eu sabia que havia vivido uma mentira, mas também sabia que tinha sobrevivido. Eu nunca mais seria a mulher que deixou seu destino nas mãos de outra pessoa. Passei a mão sobre o documento que deixara no banco, agora selado, com um testamento que não incluía Beatriz. A casa, a fortuna, tudo o que ela desejava, estava sendo doado para instituições de caridade, para aqueles que realmente precisavam. Uma parte seria destinada à pesquisa médica para tratamento de câncer, algo simbólico, já que foi a falácia do câncer que quase me destruiu. Nenhum centavo dela haveria. Os dias seguintes foram um turbilhão. Testemunhei a queda de Beatriz e Mariano, seus rostos pálidos ao entrarem no tribunal, cercados por advogados e jornalistas, mas nada mais me tocava. Eles tinham escolhido seu destino. Eu já havia feito o que precisava. Agora, meu mundo era outro. Não havia mais espaço para as mentiras, para os jogos. O que restava era reconstruir minha vida, refazer meu caminho, só que dessa vez, sem medo de ser quem eu realmente sou. Não havia mais Beatriz para me manipular, nem Mariano para me controlar. Eu tinha minha liberdade, minha dignidade, e mais importante ainda,
a minha vida de volta. Comecei a sair mais, a caminhar pela cidade, a visitar lugares que nunca tinha dado atenção antes. Sentia o ar fresco em meus pulmões com um novo vigor, uma sensação de renascimento. O peso que carreguei por tanto tempo se desfazia, como a neblina que se dissipa ao amanhecer. O mais incrível era perceber como a vida era boa quando você escolhia realmente viver. Eu me permitia agora, o medo se foi, a raiva se acalmou, e restou a paz. A cada passo que dava, eu me sentia mais forte, e talvez, por tudo o que passara, eu nunca mais fosse a mesma. Talvez não precisasse ser, porque no fim, depois de todo o sofrimento, eu soube a verdade. E a verdade, como sempre, venceu.